Olá, oitavo ano, bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Olha só, quem estiver presente, coloca a presença aqui no grupo pra gente contabilizando, tá certo? Não esqueçam. Bom, nós estamos começando, né, o nosso quarto bimestre com o conteúdo sobre os movimentos da Terra. Esse conteúdo já é um pouco conhecido de vocês, né? Vocês viram um pouquinho lá no Ensino Fundamental 1, e aí vocês viram também algumas coisas lá no sexto ano, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundadamente nesse conteúdo. Então eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre o sistema solar, né? Então aqui, como a gente sabe, o modelo mais aceito atualmente vai ser o modelo heliocêntrico. E o que é que esse modelo fala? Que o Sol ele está no centro, né, do universo e que os outros planetas giram em torno dele. Né? Então a gente já viu lá atrás, bem atrás lá no sexto ano, que existiam dois modelos basicamente, né? O geocêntrico, onde a Terra seria o centro do universo e os outros astros, como o Sol, por exemplo, giravam em torno deles, e o heliocêntrico, né? Onde o Sol vai ser central. Então eu trouxe aqui o Sol no centro e aqui nós temos a nossa Terra bem desse ladinho. E aí, né, como a gente sabe, a Terra, ela se movimenta. Sim, é estranho, né? Para quem não sabe, assim, ou não lembra, professora, a Terra se movimenta, mas eu não estou sentindo a Terra se mexendo neste momento. Então a gente não consegue sentir esse movimento da Terra, mas a gente sabe que existe e sabe inclusive que esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. Esse movimento vai ser responsável pelas estações do ano. Então, sim, a Terra se movimenta e isso é essencial para a sobrevivência de determinadas espécies aqui na Terra, né? E a nossa também. Então, a Terra, ela realiza dois principais movimentos, que são eles o de rotação e o de translação. Então, como a gente bem sabe, o movimento de rotação é o quê? A Terra girando em torno do seu próprio eixo. E isso leva, em média, 24 horas, né, do dia. E nós temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz para dar a volta completa em torno do Sol. E normalmente esse movimento vai durar 365 dias e a cada 4 anos, né, quando nós temos os anos bissextos, como o próprio nome diz, vão ser 366 dias. Então aqui eu tenho, né, o movimento da Terra girando em torno de si mesma, que a gente chama de rotação, e o movimento dela girando em torno do Sol, que leva um ano. Então aqui eu também tenho a Lua, ó, que está girando em torno de si mesma, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Então eu tenho aqui o primeiro movimento, que vai ser o de rotação. Então ele vai ocorrer no sentido de oeste para leste, e a rotação ela vai durar em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ah, professora, mas a senhora não acabou de falar que eram 24 horas? Sim. Por que a gente fala 24 horas, né? Para dar um valor fechado. A gente quase nunca ouve ninguém falando, o dia tem 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Então, lembram que eu falei que a cada 4 anos nós vamos ter os anos bissextos, né? Que no caso vai ter um dia a mais. Então, o que é esse dia a mais a cada 4 anos? Vai ser justamente os minutos e os segundos que estão faltando aqui para completar as 24 horas. Né? Então, por isso que a cada 4 anos existem esses anos bissextos. E esse movimento vai originar os dias e as noites, como eu já tinha falado para vocês. Então, a face iluminada vai ser dia e a face mais escura vai ser a noite. E aí, né, como os dias e as noites ocorrem? Eu já dei um pouquinho de spoiler lá atrás, né? Mas vamos lá. Como a gente sabe, o Sol ele vai estar em constante processo de emissão de energia, e entre elas, né, a energia luminosa. No movimento de rotação, a parte do planeta que estiver voltada para o Sol vai receber luz e, consequentemente, nessa
face iluminada vai ser o dia. Já o outro lado que não recebe luz, então vai ser noite. Normalmente o dia dura 12 horas e a noite também. Então a gente tem 12 horas de escuridão e 12 horas de luz. Isso é o que acontece normalmente, viu? Quando a gente for ver as estações do ano, a gente vai ver que pode variar um pouquinho. Além de ser responsável pelo dia e pela noite, também vai ser responsável pelos fusos horários existentes. Então vamos aqui dar uma olhadinha nos fusos horários, né? Então, o que são eles e como eles funcionam? Então, eu tenho aqui para vocês o seguinte, né? Um textinho que eu peguei lá do livro. Até o fim do século XIX, o conceito de horário era algo extremamente local. O acerto dos ponteiros era feito por meio do sol e eles eram ajustados a cada cidade. Então, obviamente, né, gente? O que é que o pessoal fazia antigamente? Olhava a hora pelo sol. Então, eles conseguiam determinar se eram 6 da manhã, se era meio-dia, se eram 4 horas da tarde. E assim eles ajustavam os ponteiros dos relógios da cidade. Obviamente, meio-dia o quê? O sol vai estar no centro do céu. Só que a gente sabe que quando o sol estiver no centro do céu aqui em João Pessoa, vai ser meio-dia. Só que nesse mesmo momento, em uma outra cidade de um outro país, o sol não vai estar no centro. Ele pode estar a leste, a oeste. Então, por isso, né, que não tinha essa questão de hora universal. E sim, cada localidade tinha o seu próprio horário. Em 1884, representantes de 25 países se reuniram em Washington, lá nos Estados Unidos, e oficialmente dividiram o mundo em 24 fusos diferentes. Foi determinado que o fuso zero, ou meridiano inicial, ficaria lá em Greenwich. Então, o que é que acontece, gente? Por que é que eles dividiram em 24 fusos diferentes? Lembrando que o dia tem 24 horas. Então, eles fizeram o quê? Um fuso para cada hora. Como a Terra gira de oeste para leste, em torno do próprio eixo, os fusos a leste de Greenwich têm as horas adiantadas, enquanto os que ficam a oeste têm o horário atrasado. O Brasil, por exemplo, tem partes do território no fuso -2, -3, -4 e atualmente a gente aceita o que, gente? Que existem 5 fusos horários aqui no Brasil. Então nós teríamos também o -5. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Então eu vou ter aqui o mapa mundi, né? Então eu vou ter aqui o meridiano de Greenwich, que seria o marco zero. Quem está para esse lado tem horas, né, adiantadas. Quem tem desse lado vai ter as horas atrasadas. Quem tem não, os países, né, os continentes para esse lado terão as horas atrasadas. Então vamos aqui no Brasil, né? Então, quem é que estaria no fuso horário -2? Seria aquela ilha bem famosa, Fernando de Noronha, né, aquele arquipélago lá. Então -2. -3, o Nordeste aqui, né? A gente tem esse horário de -3. Quem é que estaria em -4? Alguns estados lá do norte, por exemplo. Em -5, o Acre aqui. Então, nós teríamos o quê? 2, 3, 4. 5, né? Ou 4 fusos horários. Ali eu tinha falado 3, -2, -3 e -4. E eu falei que existiam 5, mas na verdade são 4, porque eu estava contando o -5 como se fosse 5. Nós temos então o movimento de translação. Que movimento é esse, né? É o movimento da Terra em direção ao Sol, ou seja, em torno do Sol. Então, durante esse movimento, o planeta ele vai percorrer um trajeto chamado de órbita, que ocorre de forma elíptica. Então, até mesmo na imagem que nós vimos lá atrás, quando o pessoal retrata a Terra dando a volta em torno do Sol, eles retratam o quê? Normalmente um círculo, que não é assim que acontece exatamente, né, gente? Então, a trajetória da Terra vai ser o quê? Uma elipse. E aí, eu coloquei aqui a observação para vocês de que o Sol não fica no centro da elipse. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Horas
a Terra vai estar mais próxima ao Sol, horas a Terra vai estar mais distante do Sol. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter horas, né? Ou seja, vai ter dias, vai ter épocas do ano em que o Sol ele vai estar bem mais próximo da Terra, como eu disse, logo a Terra vai receber mais luminosidade. Vai ter épocas que a Terra vai receber menos luminosidade. Então, no momento em que a Terra estiver mais perto do Sol, calminha, gente, esse computador hoje tá? Nós vamos chamar isso de periélio, né? Peri, porque está mais próximo do Sol. E quando a Terra estiver mais distante do Sol, a gente chama de afélio. E aí, né, a gente sabe que a Terra, ela também não vai ficar redondinha assim lá em torno do Sol. O que é que acontece, gente? A Terra, ela tem uma inclinaçãozinha, ela não vai ficar assim, bonitinha, geóide lá, orbitando, não. Ela tem uma inclinaçãozinha de 23,5 graus. E isso vai influenciar diretamente na intensidade luminosa que o nosso planeta recebe. Então, em razão, né, dessa inclinação imaginária no valor de 23,5 em relação à vertical, a distribuição da luz solar vai ocorrer de maneira diferente nos hemisférios, como eu já tinha falado. Então, ó, eu estou aqui, o Sol está no centro, tá vendo? Mais uma vez, tem uma volta como se fosse um círculo, mas não é bem assim que acontece. Mas aqui só mostrando para vocês, né, que vai ter uma parte do Sol, principalmente aqui nos hemisférios, uma parte da Terra, né, principalmente aqui nos hemisférios, que ela vai receber uma maior taxa de luminosidade. Enquanto aqui, ó, nos polos, deixa eu ampliar a imagem aqui, ó, nos polos, nós vamos receber uma menor intensidade luminosa. Logo, a gente vai ter regiões da Terra com maior luminosidade e outras com menor luminosidade. Isso devido a quê? Devido a essa inclinação do eixo da Terra. A translação, em conjunto com o eixo inclinado da Terra, ocasiona as estações do ano. Os dias de início dessas estações são denominados equinócios e solstícios, né? Então, normalmente, quem são os equinócios? De outono e primavera, e os solstícios são de inverno e de verão. Então, eu vou explicar cada coisinha para vocês, mas só para vocês, né, estarem situados. Então, a gente geralmente fala o quê? Solstício de inverno ou solstício de verão. Ou então equinócio de outono, equinócio de primavera. Então aqui eu tenho agora, né, uma figura mais próxima da realidade, que seria, tá vendo, ó, um elipse e não um círculo perfeito. E aqui tá mostrando justamente, ó, a Terra em diferentes posições. Então uma hora ela está mais próxima ao Sol, que eu vou chamar de periélio, e uma hora ela vai estar mais afastada do Sol. Ai, gente, peraí. Chega, deu um susto agora. Eu achei que ia desaparecer aqui o slide. Bom, enfim. E uma hora, né, o afélio vai estar mais distante do Sol. Sim. Então, eu vou começar aqui pelo equinócio que ocorre lá em março, que vai ser o equinócio de outono. Então, lá em torno do dia 21 de março, nós vamos ter o outono. Quando eu falo isso, gente, eu estou levando em consideração que aqui o Brasil, né? Então, quando eu falo, no dia 21 de março vai ter o outono. Só que aí eu vou abrir um parêntese. Vai ser outono aqui no hemisfério sul. Só que lá no hemisfério norte vai ser primavera. Aqui, quando for em 21 de dezembro, né, então, daqui a uns 2 meses, o que é que vai acontecer no dia 21 de dezembro? Nós vamos ter o verão. Então, quando chegar lá no dia 21 de dezembro, vai ocorrer o solstício de verão. Onde? Aqui no sul. Lá no norte, nós vamos ter o solstício de inverno. Eita, gente, hoje essa configuração tá difícil, viu? Então, bora lá.
Aqui, ó, em 23 de setembro, que acabou de ocorrer no mês passado, nós tivemos o quê? O início da primavera. Então, nós tivemos o equinócio de primavera aqui no sul do Brasil. No sul do Brasil, ó. Aqui, né, no Brasil, na região sul da Terra. Lá na região norte, nós tivemos o quê? O outono. E aqui, cadê você, rapaz? Aqui. E no dia 21 de julho, nós temos o quê? O solstício de verão lá no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Então, eu falei isso tudo para dizer o quê, gente? Quando aqui for verão, lá no hemisfério norte, vai ser inverno. Quando lá for inverno, aqui vai ser verão. Quando aqui for primavera, lá vai ser outono. Quando lá for outono, aqui vai ser primavera e assim sucessivamente. E isso tudo em decorrência de quê? Justamente em decorrência, né, da quantidade luminosa de sol que vai existir em cada uma dessas regiões do nosso planeta. Os equinócios ocasionam os dias e noites com a mesma duração nos hemisférios norte e sul, ou seja, ambos hemisférios recebem a mesma quantidade de luminosidade. Então você fala o seguinte, ó, como é que eu separo solstício de equinócio? É só lembrar. Equinócio, os dias e as noites terão a mesma duração. Então, por exemplo, se o dia tem 12 horas, a noite também terá 12 horas. Isso vai acontecer quando? Nas zonas, né, de transição, que são quem? Primavera e outono. Já o solstício, eles vão promover uma maior iluminação em um dos hemisférios. Então, olha o seguinte, quando no hemisfério norte, por exemplo, né, estiver recebendo mais luminosidade, vai ocorrer o solstício de verão. Então, nesse caso, os dias serão mais longos que as noites. Por quê? Porque vai estar recebendo uma maior intensidade de luz. E quando no hemisfério, né, ele for menos iluminado, vai ocorrer o solstício de inverno com as noites mais longas que os dias. Então, no equinócio, eu vou ter dias e noites com quantidades de horas iguais. Como eu falei, exemplo, 12 horas de noite e 12 horas de dia. E nos solstícios, eu vou ter quantidade de horas da noite e quantidade de horas do dia diferentes. Como assim? Se o solstício for de verão, o dia vai ser mais longo que a noite. Se o solstício for de inverno, a noite vai ser mais longa que o dia. E é bem fácil perceber isso. Quando, professora? A gente está chegando agora no verão, gente. O que é que está acontecendo? Os dias, eles começam a ficar mais longos, né? Então, até outro ano, aí nós tínhamos o horário de verão. E por que isso? Porque existia, né, esse horário, porque o dia, ele demorava um pouquinho mais de tempo. Como assim? O sol demorava mais a se pôr. Então, em alguns estados por aí, lá no sul, São Paulo, Rio, o que é que acontecia? 7 horas da noite ainda tinha sol. Então, esse horário de verão servia, né, para economizar energia lá nesses estados. Aqui na Paraíba, assim, nunca variou tão grandemente, porque a gente tem uma alta incidência de luz já. Então, vamos lá. E durante o solstício de inverno, né, gente? Parece que o dia demora mais para amanhecer, né? O sol acaba demorando um pouquinho mais para aparecer no horizonte. Então, as noites acabam sendo mais longas. E aí, nós temos as estações do ano. Então, as estações do ano apresentam diferentes características dependendo da latitude em que nos localizamos. Então, as estações, elas vão ter relação com a proximidade com que estamos da linha do Equador. Então, olha só, nós temos 4 estações. Vai ser primavera, verão, outono e inverno, como eu falei para vocês. Aqui no nosso país, nós não temos essas 4 estações bem definidas, né? Aqui a gente tem basicamente inverno e verão definidos. Primavera e outono, a gente sabe que a gente está na primavera, obviamente, né? Porque a gente ouve falar, mas nós não temos, assim, aquela... como é que eu falo? Aquela referência, né, de locais floridos, né? Porque a primavera é a estação das flores e em locais que tem as 4 estações bem definidas, a gente vê flor por todo lado. Aqui não, aqui é mais só inverno e verão como estações bem definidas.
E aí a gente vai agora, né, para primavera e verão e ver o que é que ocorre nessas duas estações. Então, eu vou começar pela primavera, que a gente está agora, né, aqui. Período de irregularidade climática, marcando o final da estação seca e o início da estação chuvosa. As temperaturas são amenas e os dias começam a ficar mais longos que as noites. Além disso, diversas espécies de plantas têm seu período de formação durante essa estação. Então, como eu falei para vocês, né, normalmente eu considero primavera e outono como períodos de transição. Então, é um período que está saindo de um solstício para outro. Então, eu falo aqui, ó, que o clima de primavera, né, vai estar marcando o final da estação seca e o início da estação chuvosa. Eu trago isso por quê? Porque muitas vezes o verão, ele é meio chuvoso em algumas regiões, né? Então a gente tem as famosas chuvas de verão, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui só para relembrar vocês que a primavera iniciou-se em setembro e vai até o dia 21 de dezembro, que é quando começa o solstício de verão. Eita, eu já ia para o inverno, ó. Solstício de verão. Então, o que é que vai acontecer nesse tempo? Algumas mudanças no clima. Aqui no verão, nós vamos ter o período em que os dias são mais longos que as noites e, além disso, vai haver uma maior radiação da luz solar, resultando em temperaturas e umidade relativas do ar mais elevadas. Devido a esse grande aquecimento diurno no período da tarde, é frequente a presença, né, das chamadas chuvas de verão. Então aqui no Brasil nós temos bastante disso, né, de chuvas de verão. Em janeiro chove bastante. Muita gente leiga acaba dizendo que o inverno daqui é em janeiro. Por quê? Porque normalmente em janeiro chove bastante, né? Então eles falam assim, a gente está no inverno, a gente está no inverno. Só que na verdade não é a estação de inverno, a gente está no verão e o que está tendo é o quê? As chuvas de verão. Mas aí alguns especialistas acabam dizendo que o nosso inverno na verdade vai ser no verão, porque é onde chove. Enfim. E o verão começa onde? Em 21 de dezembro até março. Então dezembro, janeiro e fevereiro são meses de verão. E aí a gente vai para outono e inverno. Então eu começo por aqui, né, para a gente fazer o ciclo completo. Então no outono vai ser um período de redução das temperaturas, da umidade relativa do ar e das chuvas. Nessa estação, as noites são mais longas que os dias. Os ventos ficam mais intensos e os dias mais secos. Isso contribui para a ocorrência de queimadas e de problemas respiratórios nos seres humanos. Já a redução das chuvas tem impacto na agricultura e no nível dos rios. Com relação a algumas espécies de plantas, o período traz como característica a queda das folhas, né, como nas plantas caducifólias, que é nada mais nada menos do que um mecanismo de adaptação ao clima. Como eu tinha falado para vocês antes, aqui no Brasil a gente não tem, né, a primavera e o outono como estações bem demarcadas. Então, apenas algumas espécies é que vão perder suas folhas. A grande maioria da vegetação que a gente tem aqui no Brasil, elas são perennifólias. O que é isso, professora? Perennifólias são plantas que mantêm as suas folhas durante o ano inteiro. Mas aí, a gente gosta muito, né, da cultura norte-americana, a gente tá assistindo aquela série bem massa, ou então aquele filme romântico, e aí a gente vê o quê? As ruas, né, os parques lá dos Estados Unidos, dourados, amarronzados, né, com folhas avermelhadas ou então um monte de folhas no chão. Então lá essa estação ela é muito bem definida. Então no outono é a época em que as folhas caem. Aqui no Brasil não, vai ser apenas, né, um período de transição com pequenas mudanças entre o verão e o inverno. Então aqui vocês conseguem ver que os dias eles já vão ficando, né, mais curtos e as noites vão se alongando, e então a gente chega lá no inverno. Então bora lá. O inverno vai ser o período mais frio e mais seco do ano. As chuvas são escassas, contribuindo para a poluição do ar. Nessa estação, as noites são mais longas que os dias devido à menor incidência de raios solares nessa região. E é comum ocorrerem geadas e nevadas em diversos locais durante essa época,
Por causa disso, ocorre nesse período as migrações de algumas espécies e de algumas espécies de animais para locais de temperaturas mais elevadas. Então aqui, ó, como eu tinha falado, o outono vai de março até 21 de junho e a partir de 21 de junho até 23 de setembro nós vamos ter o inverno. Então o clima ele vai estar mais frio, as noites são mais longas que o dia. É comum que ocorram chuvas, né? A gente está no inverno, mas como eu já tinha falado para vocês, a maior quantidade de chuvas que nós temos aqui vai ser no verão. Então no verão é bem comum, né? Aqueles deslizamentos de terra, enchentes, por causa das chuvas de verão. E aí nós vamos ter, né, ainda em decorrência da inclinação da Terra e da quantidade luminosa do Sol, nós vamos ter algumas zonas climáticas. Então, essa desigualdade de recebimento de energia e luminosidade associada à latitude também caracterizam as zonas térmicas que influenciam nos tipos de clima. Então, vocês já devem conhecer muito bem essas divisões aqui lá das aulas de geografia e a gente vai só dar uma relembrada. Então, eu tenho aqui o Círculo Polar Ártico, eu tenho o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, a essas regiões que eu mostrei lá naquela imagem atrás para vocês, que quase não recebem incidência de luz solar, nós vamos ter as regiões polares. Então, eu vou ter aqui a Zona Polar do Norte e aqui embaixo a Zona Polar do Sul. Entre as zonas polares e a zona tropical, quem é que eu vou ter, gente? A zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E aqui, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, eu vou ter justamente a zona tropical ou intertropical, né? Que vai ser justamente a zona que mais vai receber a incidência da luz solar. As zonas polares norte e sul, que a gente também chama de círculos polares, apresentam a menor temperatura média, com temperaturas negativas durante todo o ano. Isso ocorre porque os raios solares chegam à superfície só em determinadas épocas do ano. O tipo de vegetação dessas zonas são líquens e musgos. Então vocês já devem ter ouvido falar, né, que lá nas zonas polares existe muito gelo, muita neve, pouquíssima vegetação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se alguém tiver curiosidade é só dar uma pesquisada, né? Existem alguns países em que simplesmente passam 3, 6 meses, né, sem receber iluminação do sol. Em compensação, pode passar também 3 meses sem ter dias ou noites, né, definidos assim. Tem sol o tempo todo. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, podem pesquisar esses locais. Pronto, então aqui, lá nas zonas polares, né, nós vamos ter alguns animais que são bem característicos, como, por exemplo, aqui o urso polar, que vive nessas regiões mais geladas. E aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem de que, graças ao aquecimento que o planeta está tendo, essas regiões elas estão meio que deixando de ser tão frias e a temperatura está aumentando. E é claro, né, que vocês sabem que o aumento dessa temperatura nesses polos vai acabar o quê? Interferindo em toda a vida animal que existe ali. Nós vamos ter ainda, ó, as zonas temperadas norte e sul, onde a temperatura média do ar é mais amena, sendo significativa a diferença entre o período mais quente e mais frio. Isso ocorre porque a energia solar chega à superfície terrestre com um ângulo de inclinação maior. Essas áreas estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares, como eu falei para vocês. Então eu tenho aqui acima, ó, um bioma que eu chamo de tundra. Aqui eu estou mostrando para vocês essa parte mais de coníferas aqui, um bioma que eu chamo de taiga ou de floresta de coníferas. E essa floresta ela vai se encaixar diretamente, né, nessa zona temperada que eu falei para vocês. Eu vou ter ainda as zonas entre os trópicos, que são chamadas de zonas tropicais ou zonas intertropicais, que apresentam a temperatura média do ar alta e grande pluviosidade.
Isso ocorre porque a energia solar atinge a superfície terrestre de maneira quase vertical nessas regiões. Então, como eu falei para vocês, a zona tropical aqui, ela vai ser a que mais recebe intensidade de energia luminosa. E em consequência disso, gente, nós vamos ter as florestas mais exuberantes que existem. E nós vamos também ter o maior número de espécies, ou seja, a maior biodiversidade que existe são nas florestas tropicais. Por que isso, gente? Porque vai ter um alto índice de umidade e de alta luminosidade. E a gente sabe o quê? Que as plantas precisam de água e de luz do sol para fazer fotossíntese. Então aqui nós vamos ter a maior biodiversidade que existe. No Brasil, vai haver uma variedade de climas, devido à sua posição geográfica. 90% do território vai estar onde? Na zona tropical. Então, vocês sabem que aqui no Nordeste é mais quente, por exemplo. Nós estamos aqui no litoral, então vai ser quente e úmido. Lá para o semiárido vai ser quente e seco. Existe, por exemplo, lá em Brasília, gente, é muito seco. Em compensação, lá no Rio Grande do Sul é muito frio. Então a gente vê o quê? Que o Brasil, ele tem vários climas, né? Então não é uma coisa completamente homogênea. Então só mostrando aqui a localização do nosso país, aqui eu tenho a linha do Equador, aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio e aqui o nosso país, né? Mostrando para vocês a localização deles. E é claro que, como eu tinha falado antes para vocês, né, quando as estações do ano estão mudando, alguns animais, eles acabam se comportando de uma maneira diferente. Como assim? Eles migram, né? Então aqui, Dia Mundial das Aves Migratórias, jornadas épicas pela vida. Então, anualmente, várias espécies de aves cruzam os céus para buscar melhores condições e garantir suas novas gerações. Dependendo do animal, são centenas ou até milhares de quilômetros percorridos para fugir do clima desfavorável, que são o que? As migrações. A data é celebrada anualmente em duas datas. Quais são elas? Né? Aqui no Brasil, esse momento coincide com a migração para o norte no outono e para o sul na primavera. Em todo o planeta, até 4.000 espécies de aves realizam algum tipo de movimento migratório. O maçarico de papo vermelho, por exemplo, reproduz no verão da tundra canadense e vai embora, assim que a estação fria começa para a Terra do Fogo, na Argentina. São incríveis 29.000 quilômetros percorridos. A costa do Brasil serve de ponto de parada para esse pássaro. Já o falcão peregrino é outro exemplo de viajante experiente. Ele percorre cerca de 20.000 quilômetros para chegar ao extremo sul da América do Sul. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? As aves, elas são extremamente sensíveis a essa questão de frio e de calor. Porque, lembrando que eles são animais, homeotérmicos como a gente. Então, eles precisam, né, manter o calor do corpo deles. Se fica muito frio, eles fogem. Então, o que é que acontece? Eu falei para vocês que primavera e outono são zonas de transição entre os solstícios, né? Então, o que é que acontece? Quando está no outono, as aves começam a perceber o clima esfriando e elas tendem a migrar para o quê? Para uma região que faça mais calor. Então, eu falei para vocês o quê? Que enquanto aqui no sul vai ser inverno, lá no norte vai ser verão. E o contrário também é verdadeiro. Então, chegou o outono, elas migraram para um local onde vai ser verão e ficam lá. Quando as condições lá começam a mudar, né, o que no caso aqui está chegando a primavera, lá vai estar chegando o outono, o que é que elas fazem? Elas sentem a mudança do clima e voltam para sua região natal. Assim como a Terra, a Lua ela também vai ter os seus movimentos, né? Então não é apenas a Terra que está ali se mexendo, se movimentando, a Lua também. Então a Lua é o único satélite natural do planeta Terra. Embora ele seja bem menor do que a Terra, ela se destaca no céu, porque é um corpo iluminado pelo Sol. Ao longo de um mês, dependendo da posição do Sol, da Terra e da Lua, é comum observar as fases lunares. Um outro fenômeno observável também em decorrência da posição da Lua vai ser
o eclipse, né? Então a gente vai ter basicamente dois tipos de eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. Então vamos lá. O que é que acredita-se atualmente, né? Que a Terra era bem maior do que ela é hoje, e aí durante a formação dos planetas, né, a Terra ela acabou sofrendo várias colisões e tal. Uma dessas colisões ela foi tão forte que arrancou um pedaço da Terra e aí formou a Lua, né? Então essa Lua ela também vai ser iluminada pelo Sol. E aí nós vamos ter dois movimentos lá na Lua, que é o movimento de rotação e o movimento de revolução. Então o movimento de rotação ele vai ser o quê? Comum, né? Tanto à Terra quanto à Lua. E aí, como eu estou dizendo que é comum, então vocês já imaginam o quê? Que a Lua ela vai girar em torno de si mesma. E o movimento de revolução é o qual, gente? A Lua girando em torno da Terra. Ambos os movimentos, eles são sincronizados e duram cerca de 27 dias. Né? Lá atrás, na primeira imagem, eu mostrei para vocês, tinha 28 dias, eu acho, lá. Ou eram 27. Mas ele dura, né, em torno de 27, 28 dias. Durante esses movimentos, a Lua passa por fases, as quais duram aproximadamente uma semana cada uma. Essas fases, elas dependem do quão iluminada a face voltada para a Terra está. Então, dependendo, né, do grau de luminosidade lá da Lua, a gente vai conseguir visualizar todas as suas fases. Então, eu tenho aqui, ó, as fases da Lua. Eu tenho a luz do Sol e eu vou ter aqui a Terra, né? E aqui ela está a Lua. Só uma Lua, viu, gente? Ela está só fazendo um movimento em torno da Terra. Então, a gente já conhece as quatro fases, né? A quarto crescente, a cheia, a quarto minguante e a nova. Então, quais são essas luas que estão aqui, ó? São justamente elas nas áreas de transição. Então, ela está crescente hoje e ela não vai aparecer cheia do nada. O que é que vai acontecendo? Ela vai continuar girando até que ela esteja completamente iluminada, que é o que a gente chama de cheia. Por isso que aqui tem convexa crescente, disseminadora, balsâmica, emergente. Isso depende de quê, gente? Do grau de rotatividade dela e da iluminação que elas estão recebendo. Então eu tenho aqui a Lua nova, né? Então o que é que acontece na Lua nova? Nessa fase, a face iluminada da Lua não pode ser vista da Terra, ou seja, o Sol e a Lua estarão na mesma direção. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, mas não podemos ver, pois ela nasce e se põe aproximadamente com o Sol. Com o passar dos dias, sua face oeste fica visível e crescentemente mais iluminada. Então, normalmente, o que é que a gente vê na Lua nova? Apenas um pedacinho da Lua, né? A gente até consegue saber que a Lua está ali, né, completa, e que apenas um pedacinho dela está iluminado. Mas, se for, né, uma pessoa que não entenda muito, assim, dessa questão, vai achar o quê? Que a Lua está faltando um pedaço. Eu vou ter ainda a quarto crescente, né? Então, nessa fase, a Lua ela está a leste do Sol, portanto, enxergamos iluminado somente o semicírculo oeste. Com o passar dos dias, o lado visível continua a ser iluminado até que toda a sua face esteja iluminada. Então, o que é que acontece, gente? Ela estava nova ali, bem fininha, e de repente a gente vê que a Lua ela está crescendo, né? Professora, como é possível eu ver se a Lua ela está quarto crescente ou quarto minguante, né? Porque ela acaba sendo um pouquinho parecida, assim, se você não observar as faces que estão sendo iluminadas. Geralmente na quarto crescente é como se ela tivesse meio borradinha para cima. Então é como se ela estivesse crescendo.
Na quarta minguante ela tá meio borradinha para baixo. Como assim, professora? Borradinha, não entendi. Essa face aqui, ó, é como se ela estivesse meio borrada, tá vendo, ó? E aqui ela está como se estivesse crescendo. Se ela estivesse como se fosse diminuindo, né? Ou seja, a luz não, a escuridão penetrando para cá seria o quê? Minguante. Então, bora lá. Ei, é difícil, né? Assim, a professora, eu vou olhar, não vou entender nada. Mas vocês tentem. Aqui eu tenho a lua cheia. Então, nessa fase, o Sol e a Lua estão em direções opostas à Terra, resultando na face da Lua completamente iluminada. A lua cheia aparece quando o Sol se põe. Então, o que é que acontece? Quando o Sol se põe, a Lua, né, aquela superlua gigantesca, assim aparece no horizonte. E ela se põe quando o Sol nasce. Então, com o passar dos dias, essa face iluminada, ela vai ficando cada vez menor à medida que se move a oeste do Sol. E aqui eu tenho quem, gente? A quarto minguante. Olha, estava demorando. Aqui na quarto minguante, tá vendo o que eu disse para vocês? Cadê o cursor? Que é como se a sombra ela estivesse entrando na parte luminosa, então ela é meio minguante, está diminuindo. Nessa fase, a 90 graus a oeste do Sol, né, ocorre a 90 graus a oeste do Sol, que portanto iluminará o semicírculo leste lunar. Com o passar dos dias, ela perde gradativamente a luminosidade do Sol até entrar novamente na fase nova. Então é aquilo que eu falei para vocês. Ficou sem iluminação. Só um minutinho, gente. Ficou sem iluminação, ela está nova, né? Começou a iluminação, ela começa crescente. Depois que a lua está completamente iluminada, ela é cheia e ela vai continuando girando, né? E aí começa a ficar novamente, né, menos iluminada, o que a gente vai chamar de minguante ou quarto minguante. E aí a gente sabe o que atualmente? Que a Lua ela influencia fortemente em algumas coisas aqui na Terra, como por exemplo a incidência das marés, né? Então ela vai influenciar quando a maré está cheia, quando a maré está baixa, vai influenciar também no ciclo menstrual, né, das mulheres. Então a gente sabe que o ciclo ele também vai estar de acordo lá com a Lua. E eu também sei o que, né? Que alguns povos mais ligados à natureza, como por exemplo os indígenas, né? O que é que eles fazem? Eles esperam a lua certa para coletar alguns alimentos, ou então para fazer o corte de algumas árvores, como o bambu, por exemplo. Então o que é que eles fazem? Em determinada época, né? Quando a lua está crescente, o que é que acontece, né? A seiva, ela está normalmente na parte de cima da planta. Então, o que é que eles fazem? Eles não cortam a árvore lá, né, o bambu. Quando está na minguante, então essa seiva, ela vai para a parte de baixo da planta. Então, é aí que eles vão e cortam, porque a seiva vai estar preservada. E aí, o bambu lá, ou então a árvore, ela pode, né, ter algum alimento ainda para poder crescer alguns brotos, por exemplo. Não vai destruir a planta inteira. Outra coisa também, né, curiosidades, assim, a questão do cabelo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas pessoas acabam cortando o cabelo apenas na lua crescente, né? No interior tem muito isso de, eu vou cortar o meu cabelo quando a lua estiver crescente. Por quê? Porque você corta o cabelo e ele cresce mais rápido. Tem gente que diz, se eu cortar na lua cheia, o cabelo vai encher. Como assim? Os fios, né, vão acabar crescendo mais, o cabelo vai ficar mais encorpado. Então, tem essas superstições populares também. Professor, é verdade que o cabelo cresce mais na lua crescente?
Não sei se é verdade ou se as pessoas acreditam tanto nisso que acaba crescendo mesmo, né? Tem gente que diz, eu só corto quando tá crescendo. Quando eu corto na lua minguante, o cabelo quase não cresce. E aí nós temos os eclipses, né? Então, como é que ocorrem os eclipses? Ao realizar os movimentos de translação em torno do Sol, rotação e revolução, pode acontecer de a Terra, o Sol e a Lua se alinharem. Então, o eclipse ele vai levar em consideração quem? O Sol, a Lua e a Terra e o alinhamento entre eles. Quando isso acontece, os corpos celestes acabam entrando na sombra um do outro, ocorrendo o eclipse. E aí nós vamos ter dois tipos de eclipses diferentes. O eclipse solar e o eclipse lunar. Então, quando é que ocorre o eclipse solar? Quando a Lua está posicionada em linha reta entre o Sol e a Terra. E esse eclipse solar é um fenômeno raro, né? Então, como o próprio nome diz, esse eclipse solar a gente vai poder ver quando? Durante o dia. Então, quando acontece isso, em algum momento do dia, tudo fica escuro. Como eu disse, né, vai ser extremamente raro, mas acontece, já aconteceu, inclusive. Nesse, a Terra entra parcialmente na sombra da Lua, fazendo com que essa área fique escura por um curto período do dia. O eclipse solar projeta dois tipos de áreas escuras, gente. A umbra e a penumbra, né? Então, penumbra vocês já devem estar lembrando de o que? Alguma coisa mal iluminada. Então, na fase umbra, a região de sombra vai ser o que? Aquela região de sombra que não recebe luz solar nenhuma. E na penumbra vai ser a região de sombra que recebe alguns pontos de luz solar. Então, como assim, professora? Tem uma área que ela vai ser completamente escura, que vai ser a umbra, e uma área que vai ser o quê? Um pouquinho iluminada, mas ainda vai ser escuro, mas você consegue, né, visualizar as coisas, que é a penumbra. Então, eu tenho aqui, ó, o Sol, a Terra e entre eles a Lua. Então, eu tenho aqui a fase bem escura, que eu vou chamar de umbra. Nessa fase bem escura, eu vou ter o que, gente? O eclipse total. Então, o que é o eclipse total? O escurecimento de toda a área. É como se o dia virasse noite por algumas horas, né? Ou até mesmo, não chega a ser tanto assim, mas alguns minutinhos, porque aí ela começa a sair da frente do Sol e dá tudo certo. E na face, onde vai haver a penumbra aqui, ó, tá vendo que vai ser um pouquinho mais iluminado, nós vamos ter o eclipse parcial. Eu tenho aqui ainda o eclipse lunar, né? Então, o que é que acontece nesse eclipse lunar? Ocorre quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Então, isso também projeta dois tipos de sombra, a umbra e a penumbra. Então, lá atrás, no eclipse solar, quem é que estava no meio? A Lua. Aqui, ó, nós vamos ter no meio a Terra. Então, eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Então, o que é que está acontecendo, ó? Nesse caso aqui, nós vamos ter uma área de umbra, que vai ser completamente escura. Nessa fase, novamente, né? O eclipse vai ser total. E na área de penumbra, onde o eclipse ele vai ser parcial. Então, só recapitulando a aula de hoje, né? Nós vimos o quê? Que a Terra, ela vai ter dois movimentos bem importantes. Quais são eles? Rotação e translação. E aí, o que é que a rotação ocasiona no nosso dia a dia, né? A ocorrência dos dias e das noites. Por outro lado, nós vamos ter o movimento de translação, que vai ser responsável pelo quê, gente? Pelas estações do ano. Assim, né, como também a questão de ciclo anual, né, de ano após ano. Nós ainda temos o seguinte, que eu esqueci de falar lá na rotação. Além dos dias e das noites, a gente vai ter o quê?
a formação dos fusos horários. Então, a gente sabe que nós temos 24 fusos horários e que quem está mais a leste, ele vai ter horas a mais, quem está a oeste tem horas a menos. Espero que eu esteja gesticulando para o lado certo. Tem horas a menos. É tanto que a gente pode ver isso no Réveillon, né? Então, por exemplo, a gente começa a ver na televisão que em alguns países, né, acabam comemorando o Réveillon um pouquinho antes da gente aqui no Brasil. Outros só comemoram bem depois, né? Isso quer dizer o quê? Que essas regiões vão ter fusos horários diferentes. Então, lá deu meia-noite antes ou deu meia-noite depois, tomando em referência aqui o Brasil. Pronto, falei rotação, translação, ainda falando sobre as estações do ano, né? Então, nós vamos ter solstício e equinócio. Professora, é importante eu saber disso? É sim, né? É importante vocês saberem de tudo. O que é importante vocês saberem dos solstícios? Que nós temos solstícios de inverno e de verão. Então, no solstício de verão, os dias são mais longos que as noites. Isso por quê? Porque a Terra, nesse momento, vai estar recebendo uma maior incidência de raios luminosos. Professora, a Terra inteira? Não, né, gente? Em um hemisfério, né? Se aqui no hemisfério sul é verão, lá no hemisfério norte vai ser inverno e vice-versa. Então, o que é que eu estou dizendo? Aqui no verão, aqui no hemisfério sul, no verão, eu vou ter uma maior incidência de raios solares, então o meu dia vai ser mais longo do que a minha noite. Quando aqui for solstício de inverno, o que é que vai acontecer? As noites, elas são mais longas do que o dia. O que é que isso quer dizer? Que a incidência de radiação luminosa aqui vai ser menor do que no outro hemisfério. E por isso a noite acaba sendo mais longa. E aí, nós vamos agora para as duas estações de transição que eu falo, né? A primavera e o outono. Então, se a gente tem solstício de inverno e verão, a gente vai ter equinócio de primavera e equinócio de outono. Então, quando eu falo que são de transição, como eu já expliquei para vocês, é que nessas duas estações ocorre a migração de um solstício para outro. Então, por exemplo, na primavera, né, ocorreu o quê? O final do inverno e o clima está se preparando para o verão. Lá no outono, acabou de sair do verão e o clima vai mudando para o inverno. Então, nesses equinócios, nós vamos ter o quê? Os dias e as noites com a mesma duração. Ah, professora, mas quando a senhora estava lendo lá, a senhora disse que no outono os dias começavam a ficar mais curtos e as noites mais longas. Por que eu disse isso? Porque eu estava tomando como referência a duração do dia lá do verão. Se eu disse que o verão o dia vai ser maior, para que esse dia diminua lá no inverno, ele tem que passar por um processo de transição. Então, ele acaba diminuindo durante o outono. Mas aí, se você for fazer a contagem de horas iluminadas e de horas de escuridão, vai ser exatamente a mesma. Ou se mudar só alguns minutinhos, mas vai ser aproximadamente a mesma hora. Falei das estações do ano. E aí a gente viu ainda, né, que alguns animais, como as aves, são muito sensíveis a essas variações climáticas e elas tendem a migrar nessas épocas. Além dos movimentos da Terra, nós também temos os movimentos da Lua, né, que são bem parecidos com a Terra, de rotação em torno da própria Lua e o de revolução, que vai ser da Lua em torno da Terra. E aí, graças a esses movimentos, nós vamos ter as fases da Lua, que são elas: nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. E isso vai depender também da quantidade de energia luminosa que vai ser refletida do Sol. Além disso, né, essa questão de incidência de luz também acaba implicando onde? Na questão do eclipse. Então, nós vamos ter eclipse solar e eclipse lunar. Lembrando que o eclipse solar normalmente vai acontecer durante o dia. E quando é que isso vai acontecer? Quando a Lua ela ficar entre a Terra e o Sol.
E aí nós vamos ter o eclipse total e o eclipse parcial, né, nessas épocas. E aqui no eclipse lunar, a gente tem a Terra entre o Sol e a Lua. E esse tipo de eclipse aqui, gente, é o mais comum, né? De vez em quando a gente vê, ó, vai ter eclipse hoje, vai ter eclipse não sei quando. E aí você consegue ver justamente isso. Eu ia falar alguma coisa sobre o eclipse solar e eu acabei esquecendo, gente. Acabei esquecendo, eu ia falar agora. E aí, né, nós ainda temos uns minutinhos para a aula acabar. Eu tenho a agenda de hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, a agenda de hoje, gente, serão as atividades da página 241 e 242, né, que são aqueles exercícios que fecham o capítulo. Então, ainda nessas atividades, né, eu preciso que vocês façam. Fez a atividade, professora? Manda no meu privado, gente. Porque eu sempre falo isso, vou falar de novo. Pouquíssimas pessoas devolvem a atividade e aí fica bem difícil na hora de fazer a qualitativa de vocês. Por que isso? Apenas 4 pessoas que são frequentes de mandar, né? Acabam mandando todas. Eu sei que vocês fazem porque na hora da correção vocês participam, então eu sei que vocês fizeram. Mas vocês não me dão um retorno, né? Não me dão esse feedback de que fizeram. Deixa eu só ver se eu lembrar aqui o que eu ia falar do Sol. Esqueci completamente, gente. Mas enfim, é só vocês pegarem isso que eu falei, né? Se precisarem, anotem aí no livro do ladinho, ou então grifem o que eu falei, para que vocês não esqueçam, né? Essa questão de solstício e inverno é bastante importante, né? A questão de fusos horários, né, também, porque vai ser justamente a quantidade de horas do dia que vai determinar cada fuso horário. Lembrando que vai estar o quê? Distribuído em 360 graus e cada um desses fusos terá o quê? 15 graus, né? Ah, professora, a gente precisa lembrar de tudo isso? De tudo não, mas é sempre bom saber, né, gente? Sim, eu tinha acabado de lembrar, né, que lá, quando eu estava falando da questão dos círculos polares, eu mostrei a imagem do urso. Deixa eu voltar lá para ver se eu esqueci de falar. Falei, inclusive, do aquecimento que está havendo nessas regiões, né? Então, o aquecimento que ocorre nessas regiões está fazendo com que a temperatura baixe, com que a temperatura aumente. Desculpa, eu tinha falado isso para vocês. Então, a temperatura aumentou. O que é que está acontecendo com essa região? Os blocos de gelo, eles estão derretendo. E a gente sabe que os ursos polares, eles dependem desses blocos de gelo para quê? Para caçar, né? Então, se a região começou a aquecer, né? Se os blocos de gelo eles estão diminuindo, então não tem como esses ursos irem à caça. E muitos deles estão extremamente magros ou morrendo de fome. Outra coisa, a temperatura aumenta um pouquinho, eles tendem o quê? A ir para locais onde a temperatura ainda está mais fria. Então, ó, isso aqui é para mostrar que ele está um pouquinho magrinho, né? Aqui o filhotinho, eles estão procurando alimento. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que graças ao aumento, né, que está havendo na temperatura do nosso planeta, alguns animais vão acabar entrando em extinção daqui a alguns anos. E talvez não demore tanto, porque principalmente esses que são dependentes do clima frio. Ah, professora, a vegetação de lá só tem líquens e musgos. Algum mamífero se alimenta disso? Tem algum mamífero lá de grande porte?
Então, eu quero dizer para vocês que tem um boi que é chamado de boi almiscarado. E ele é especialista em se alimentar de líquens e musgos. Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam a agenda, não esqueçam de me enviar as atividades. Qualquer dúvida, me procurem lá no privado. Gente, tchauzinho e cheiro para vocês, tá certo? Tchau!